Hoje a tensão entre Israel e Irã alcançou um nível crítico. Estamos na terceira noite consecutiva de ataques iranianos contra cidades israelenses, com mísseis cruzando os céus em direção a centros urbanos. Em um vídeo exclusivo gravado no deserto do Negev, é possível ver esses projéteis sendo interceptados já na exosfera, a camada mais alta da atmosfera terrestre. Esse tipo de defesa é fundamental para proteger a população civil e as principais cidades, como Haifa, que já sofreu impactos diretos nesses últimos ataques. Neste vídeo, vamos detalhar tudo o que está acontecendo nesse confronto que mexe com o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio, analisando os impactos estratégicos, financeiros e militares dessa troca de ataques. Prepare-se para entender como Israel conseguiu se impor no espaço aéreo iraniano, quais os alvos atingidos e o que essa ofensiva pode significar para o futuro da região. Acompanhe cada detalhe dessa escalada que tem potencial para mudar tudo. O Irã intensificou sua ofensiva com mísseis balísticos que atingem diversas regiões de Israel. No entanto, a resposta israelense foi ainda mais contundente e estratégica. A Força Aérea Israelense divulgou um vídeo mostrando a sequência de ataques aéreos que atingiram mais de 80 alvos estratégicos dentro do território iraniano. Entre os objetivos estão a sede do Ministério da Defesa do Irã, o núcleo do projeto nuclear e vários depósitos e arquivos cruciais para o programa nuclear iraniano. Essa ofensiva revela a determinação israelense em neutralizar a capacidade militar iraniana e impedir avanços que possam colocar a região em risco ainda maior. Um dos fatos mais surpreendentes desse confronto é a amplitude do domínio aéreo israelense sobre o território iraniano. Um exemplo disso foi o ataque ao aeroporto de Mashhad, no extremo oposto do país, a quase 2.500 quilômetros de Israel. Isso mostra que as capacidades tecnológicas e estratégicas de Israel estão muito acima do que se estimava, abrindo espaço para ataques cirúrgicos em regiões que antes eram consideradas inacessíveis. Além disso, depósitos de munições no oeste do Irã, como em Borujerd, foram destruídos, revelando uma vulnerabilidade crítica das defesas aéreas iranianas nessa região. Ainda que haja uma movimentação para reforçar essas defesas, os iranianos enfrentam um dilema. Não podem retirar proteção das suas refinarias no Golfo, deixando muitos depósitos e bases no oeste desprotegidos. Diante desse cenário, Israel emitiu um alerta direto ao povo iraniano, recomendando que civis deixem imediatamente fábricas e instituições ligadas à produção de armas e munições. Essa mensagem clara mostra a intenção israelense de causar o máximo impacto nas estruturas militares iranianas, evitando, sempre que possível, vítimas civis, mas, ao mesmo tempo, deixando claro que permanecer nessas áreas é extremamente perigoso. Os ataques israelenses também focam em alvos móveis e difíceis de detectar, como lançadores de mísseis balísticos, escondidos em containers de caminhões. A destruição desses lançadores limita a capacidade do Irã de continuar sua ofensiva. Outra vitória da Força Aérea Israelense foi a destruição de uma fábrica de drones no centro de Isfahan, cidade estratégica próxima a Teherã. Essa operação reforça o domínio aéreo israelense e a capacidade de agir mesmo em regiões consideradas altamente protegidas, derrubando a ideia de que o Irã possui um escudo aéreo impenetrável. Mas qual o custo desse confronto para o Irã? Os mísseis disparados contra Israel variam em preço. Os modelos mais antigos, como o Shahab-3, custam cerca de 3 milhões de dólares por unidade, enquanto os mais avançados e precisos, como o Qadr-110, podem chegar a custar até 8 milhões. Estimando um custo médio de 4 milhões por míssil, e sabendo que cerca de 300 foram lançados nos últimos dias, o gasto total do Irã pode chegar a impressionantes 1,2 bilhão de dólares.
um valor alto, que demonstra o peso econômico da guerra para o regime iraniano. Outra frente importante no conflito são os ataques israelenses às entradas dos bunkers subterrâneos iranianos, especialmente nas montanhas em cidades como Kermanshah. Essas instalações, que abrigam mísseis e tropas, são protegidas por estruturas naturais e artificiais, que dificultam o ataque direto. Por isso, Israel foca em bloquear as entradas, prendendo equipamentos e pessoas no interior e minimizando a capacidade de resposta do inimigo. A superioridade tecnológica e estratégica israelense é evidenciada ainda mais pela destruição dos radares iranianos de longo alcance. Um radar como o Matla-ul-Fajr, capaz de monitorar até quase 500 quilômetros, foi neutralizado em um dos ataques recentes, garantindo à Força Aérea de Israel o controle praticamente absoluto do espaço aéreo na metade ocidental do Irã. Isso permite que os caças israelenses atuem com liberdade e precisão, enquanto os caças iranianos evitam confrontos diretos, preferindo se manter nas bases na parte oriental do país. Os ataques também atingiram depósitos vitais de combustível, como o de Teherã, responsável pelo abastecimento da capital e das bases aéreas ao redor. Essa ação reduz ainda mais a capacidade iraniana de reagir e de sustentar o esforço de guerra. Dentro desse quadro tenso, rumores e declarações indicam que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, pode estar se tornando um alvo válido para Israel, diante da escalada dos ataques e da intensificação da guerra mísseis. Se isso se confirmar, o conflito pode entrar em uma nova fase, ainda mais perigosa e imprevisível. Este cenário mostra uma guerra cada vez mais tecnológica e estratégica, onde o domínio do espaço aéreo e a precisão dos ataques são decisivos. Israel mostra que está disposto a agir com firmeza para proteger seu território e neutralizar as ameaças iranianas, enquanto o Irã tenta resistir e manter sua influência na região, mesmo que isso custe bilhões em armamento e infraestrutura destruída. O desenrolar desse conflito poderá ter consequências profundas para a estabilidade do Oriente Médio e para as relações internacionais nos próximos meses.